Esse estudo surgiu dessa necessidade, desse entendimento, do entendimento de como a dinâmica da vida, não só a dinâmica do atendimento, ela funciona para nós. E o Vida Consciente surgiu em função de uns irmãos que passavam por atendimento aqui na casa, passavam-se 8, 9 meses, eles voltavam, e a gente tem uma ficha toda que a gente preenche, as pessoas vinham reclamando das mesmas coisas. Então eles traziam um problema, a casa, passavam por atendimento dentro da casa, lembrando que nós aqui não atendemos ninguém, quem atende são os irmãos de lá, a gente só é intermediário, nós somos somente intermediários aqui. Mas a gente tem uma ficha, a gente tem um controle, nosso grupo lá, a gente tem um controle certinho de quem veio, qual é a problemática, se voltou depois, retornou, a gente tem como saiu disso, né? A gente às vezes não lembra de todos os casos, mas a gente tem sempre um controlinho. E essas pessoas voltavam depois de um certo tempo com a mesma coisa. Então a gente decidiu formatar esse estudo exatamente para que as pessoas pudessem entender que o passo mais importante a ser dado é o próximo, é o depois do atendimento. É o que você faz depois que sabe tudo aquilo que sabe aqui. Muitas vezes a gente não entende isso e continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. A base principal de todos os problemas e todas as melhoras que a gente tem na vida estão em nós mesmos. E se a gente conseguir entender o cerne da questão e o ponto de culpa ou de responsabilidade, vamos falar assim, que a gente tem, a gente entendendo essa responsabilidade que a gente tem conosco mesmo, a gente começa a pensar um pouco diferente. E agir um pouco diferente. É isso, tomar a vida consciente, é tomar a vida para si. Ah, mas eu vim aqui e nesse atendimento X eu estava sob influência de um irmão que queria me atacar e que estava com muita raiva de mim. Tá, esse irmão foi encaminhado? Sim, foi encaminhado. Mas por que ele te atacava? Não, eu fumava bastante. E esse irmão fazia você... Sim, ele influenciava eu a fumar. Um exemplo, tá? Tudo bem, e você continua fumando? Sim, continuo fumando. Ué. O irmão lá foi encaminhado. E você continua fumando? Aquele irmão pode ter realmente ido embora. E tomado a consciência de que ele teria que dar continuidade na sua existência. E os outros? E as outras portas que você abre quando você faz isso? Então, se você não conseguir, você, eu digo nós, né? Se nós não conseguirmos, dentro de nós mesmos, enxergarmos aquilo que temos que mudar, a gente vai continuar da mesma forma. E essa questão da vida consciente é isso. É ter consciência daquilo que a gente pode melhorar dentro de nós mesmos. Há muitas coisas bastante interessantes, a gente vai falar depois sobre a ira, né? Sobre o comportamento colérico, por exemplo. Há muitas coisas interessantes que a gente pode compreender simplesmente sabendo quem nós somos. Aonde a gente erra. É difícil isso. É difícil tomar consciência de si mesmo. Mesmo porque, para isso, a gente tem que assumir diversos erros. Mas está aí a mágica. O assumir o erro. O assumir que está errado. O assumir que precisa mudar algum aspecto da nossa vida. A mágica está aí. E quando a gente entende isso conscientemente, quando nós fazemos isso com consciência, toda essa energia colocada ali vai trabalhar em favor disso. E em favor de nós mesmos. Energia potência. A de ódio tem outra. Mas essas potências que a gente tem que controlar. Então, entendendo o que a gente precisa melhorar conscientemente, assumindo que nós somos humanos e passíveis de erro, esse é o primeiro passo. Então, o passo mais importante, depois do atendimento, depois do que passar aqui nessa casa, é o próximo. É o que você vai fazer
com a verdade que veio para você. E essa verdade veio do próprio consulente, de quem passou por aqui. Porque foi ele que trouxe, ele que assumiu algo que está acontecendo na vida dele. Ele trouxe isso. E outras verdades, conforme as permissões, foram trazidas para que ele possa ter entendimento de tudo isso. Em sabendo disso, é esse passo que é mais importante, o próximo. Então, vida consciente se resume basicamente a isso. Na casa a gente tem, para quem chegou primeiro, o atendimento fraterno. Né? O atendimento fraterno é a porta de entrada para você aqui dentro dessa casa. A porta dos atendimentos, né? A porta fixa está lá. Mas a porta dos atendimentos, para qualquer coisa que você precise passar aqui, do entendimento que você precisa ter, ele começa no atendimento fraterno. Então, o atendimento fraterno, você vai conversar com alguém, não se preocupe que tudo que é dito aqui fica, e você vai ser encaminhada para um atendimento. Mas por que a gente pede também para que as pessoas venham 3 vezes nessa palestra aqui, do Vida Consciente? Exatamente para entender o que a gente vai falar aqui. Exatamente para entender que o atendimento é importante, sim, é importante. E vamos atender. Porque às vezes tem pessoas que não conseguem estar aqui. E a gente acaba atendendo. Mas essa conversa aqui, além de tudo, ela prepara vocês. Ela prepara quem vai passar pelo atendimento. Porque os irmãos lá, os mentores e quem trouxe vocês aqui, eles estão preparando tudo isso. E quando vocês vêm aqui, vocês recebem gotas ali de atendimento. Né? Um atendimento homeopático, né, que fala assim. Vocês vão recebendo tudo isso. Então esse atendimento fraterno é importante e as 3 palestras aqui também, em função desse entendimento, também é importante. Então para quem veio e está aqui pela primeira vez, é importante saber disso. E aí a gente, com a vida consciente, a gente tem que ter o entendimento, né, dos conhecimentos das leis universais que regem a vida, que é a lei da causa e do efeito, que é a principal questão que a gente enfrenta. Né? Então a gente faz alguma coisa, tem uma causa, e isso gera um efeito lá na frente. Causa e efeito. Eu chego no banco, por exemplo, hoje as pessoas vão menos ao banco, mas vou só citar esse exemplo. Você vai ao banco e chega lá e ri ou se a pessoa do caixa, enfim, quem seja. Chega lá e fala um bom dia com um sorriso no rosto. Aí você vai ver a reação dessa pessoa. Chega lá e dá um tapa na mesa e fala, eu estou aqui há 1 hora nessa fila, para você ver qual é a reação dessa pessoa também. Causa e efeito. O que você quer para si? O tapa ou o sorriso? Você gostaria de receber um tapa na mesa? Ou um sorriso? Com um cumprimento cordial? Aí é a causa e o efeito. Fazer aos outros aquilo que quer que façam a si mesmo. Esse entendimento faz parte da vida consciente, faz parte do conjunto vida consciente. É difícil? Às vezes é difícil. Porque a gente, muitas vezes, é influenciado por diversos sentimentos, por diversas situações. O dia a dia nos traz diversidades de coisas, felizes ou não felizes. Mas, mesmo as felizes, tanto as felizes, né, quanto as infelizes, são efeitos de algo que nós tenhamos plantado um pouco lá atrás. Causa e efeito mesmo aqui, nesta vida encarnada. E quando a gente passa pelo atendimento, muitas coisas que acontecem com as pessoas nesta existência, elas têm um laço, elas têm uma ligação com coisas que foram feitas em existências anteriores. Com coisas que foram passadas pelo consulente em experiências e vivências anteriores, em vidas anteriores. Como isso acontece? O espírito é um só. Mas cada encarnação que a gente tem forma em nós uma personalidade, uma persona. E essa persona traz consigo todas as experiências de uma vivência que ela teve.
ela traz consigo traços de humildade, respeito, de ira, de raiva, de soberba. Ela traz consigo todas as questões. Então a gente está encarnando há muito tempo, temos várias encarnações, e a gente já passou por guerras, passou por fome, passou por riqueza, passou por todas as situações. Então a gente já aprendeu com tudo isso. Então cada encarnação a gente vem com um propósito. E geralmente esse propósito é escolhido, geralmente, né? É escolhido por nós mesmos. Nós mesmos pedimos lá, vou dizer assim, não é assim, tá? Eu vou falar só para simplificar. Quando a gente faz lá o acordo pré-encarnatório, a gente pede eu quero nascer naquela família, naquele lugar, com aquela pessoa. Eu quero passar pela pobreza, eu quero passar pela riqueza. Porque eu preciso disso para que eu possa evoluir. Porque uma vida anterior eu passei por uma riqueza enorme, eu pegava meu dinheiro e gastava em charuto. E acendia o charuto com nota de 1.000. E o irmão do meu lado não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Aí quando eu desencarnei, aquele irmão que não tinha o que comer e que me pedia comida todo dia, e eu não dava, inclusive o desprezava, ele era meu pai numa existência anterior. Imagina a cara, imagina como você vai ficar lá, desprezando essa pessoa. Aí você, num toque de consciência, pede exatamente para vir mais pobre que aquele cidadão ali e passar pelas humilhações que ele passou, para quê? Para que você possa aprender que isso é errado. E você passa por humilhações. Mas você escolheu isso tudo. Porque você quis essa experiência para si. Para quê? Para passar por humilhações? Não. Para aprender que não deve se humilhar o irmão. E você vai aprender da forma mais dura. Porque aqui a encarnação, vocês depois com mais experiência e mais leitura vão ver que é curto o período aqui, em função do tempo lá. É um período curto que a gente passa aqui. E a gente dá muita importância para certas coisas que, e eu estou falando a gente, eu também, a gente dá muita importância porque é movido a darmos importância a certas coisas. Lembrando que a vida espiritual é muito mais importante do que essa. Mas é difícil, eu confesso que é difícil. Eu também confesso que é difícil. Mas se a gente conseguir, conscientemente, vida consciente, ter a consciência dessas coisas, a gente consegue melhorar alguns aspectos. É difícil, às vezes você encarnou numa família que tem um conflito enorme com o pai, com o esposo, esposa, enfim, companheiro, companheira, e não sabe o porquê. Aí passa pelo atendimento, viu que durante 3, 4 vidas você foi lá e aqui, espizinhou. E hoje você passa por períodos de ódio, de raiva, a pessoa tem uma raiva de você, você não sabe por quê. Ótimo. Você entendeu isso? Entendeu. O que você vai fazer depois desse atendimento? Vai continuar com raiva da pessoa lá ou não? Por mais difícil que seja, a vida consciente pede para que você não tenha raiva daquela outra pessoa. Para que você a perdoe. Porque você entendeu que você fez mal para ela. E você está aqui hoje, passando pelo mal que ela vai fazer. Como você quer que reaja? Volta lá a reação. Né? O tapa na mesa ou o sorriso. Você deu tapa na mesa daquela pessoa 3 vidas consecutivas. Você quer que essa pessoa venha e te receba com um sorriso? Não, vai ser difícil. Por mais evoluída que seja esse outro ser, vai ser difícil isso acontecer. E aí você não compreende por que aquela pessoa tem uma raiva de você e você nunca fez nada para ela. Pelo contrário, né? Sempre ajudou. Então aí vão surgir diversas explicações de tudo que a gente está passando. O grande fato e a grande questão é: eu vou continuar fazendo aquilo que eu fazia antes com aquela pessoa? Ou vou perdoá-la?
Ou vou pedir perdão a ela, mesmo que ela não entenda disso, ou que não participe desse conhecimento da doutrina espírita, você pode pedir perdão a ela em oração. Esse é o passo importante, por mais difícil que seja. Eu confesso que é difícil. Mas se a gente conseguir passar por esse obstáculo que a vida nos coloca, a gente vai conseguir, de certa forma, passar por certas coisas de uma maneira mais branda. Vida consciente. Vida consciente. Em todos os sentidos. Aí tem lá, né, as leis do psiquismo, orar e vigiar. Orar e vigiar é importante, né? Orar e vigiar é interessante. Quando você está lá assim, nossa, aquilo está acontecendo comigo, você tem que se vigiar. Se você está saindo da linha, saindo do controle, daquilo que você acha que tem que fazer, vigie, fique esperto. Peça em oração para que você se mantenha naquele caminho que precisa ser mantido. Isso é interessante também. E questão de religião a gente sempre fala, tá? Para as pessoas que vêm primeiro aqui na casa. O Espiritismo, ele é uma doutrina, mas não é uma doutrina que vai ficar com o irmão pelo credo, e sim pelo amor. No Espiritismo, ele não vai querer te converter ao Espiritismo. Eu quero ser... Não, ninguém se converte a isso. Isso é uma filosofia, é uma doutrina. Se você veio até aqui, você veio chamado por alguém, ou encarnado ou desencarnado. Se você aqui quer ficar, será muito bem-vindo. E se não quer, será muito bem-vindo também. Quando precisar voltar, se precisar, se não quiser voltar, será entendido da mesma maneira. Cada um tem um tempo, cada um tem uma hora. Aí, falando em religião, aqui o Espiritismo não tem nenhum tipo de fundamento de nenhuma religião em si. A gente usa o Cristo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Espírito governante da Terra. E, no final das contas, todas as religiões pregam a mesma coisa. Nenhuma religião ensina nada de errado, mas todas elas têm um ponto em comum. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando perguntaram para Cristo o que seria mais importante, ele disse: amar ao próximo como a si mesmo. Se você só fizer isso, as outras coisas já serão feitas. Os outros mandamentos já serão feitos, já serão cumpridos. Porque você não fará para os outros aquilo que não quer que aconteça a si mesmo. E todas as religiões, o hinduísmo, o islamismo, que são religiões muito, muito, muito anteriores ao cristianismo, né? 2022 ali, são muito anteriores ao Cristo, elas pregam exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Então, passando por isso. Falando da energia lá, né? Olha só. A gente falando de tudo que é energia, né? A energia da compaixão. Isso aqui era um copo com água, tá? Era um copo com água. E nesses copos tinha uma fita colada com essas palavras aqui, ó. Compaixão, obrigado, sabedoria. Todas essas. E depois dessas fitas coladas lá, as pessoas que alinham tinham contato a essa vibração de energia. E essas aqui eram as moléculas da água com cada uma dessas palavras. Então, a compaixão, o obrigado, a sabedoria. Olha aqui, vou te matar. Heavy metal, a música, né? Nada contra o estilo musical, mas foi o que colocado aqui. E aí lembrando que a gente é muita água, né? 70% água, 60% água. Então, se a gente tiver esse tipo de vibração dentro de nós mesmos, a água, o líquido condensado em nós mesmos vai ficar com essa configuração molecular. E aí a gente tem que conscientemente pensar e tentar se desviar desse tipo de pensamento. Tudo bem? Legal. Então hoje agora a gente vai falar um pouquinho. Alguma dúvida com relação a isso?
Nada? Tranquilo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ira, que é um daqueles sentimentos que a gente estava falando lá. Lembrando que aqui eu estou como um estudante. Eu estudei isso para vir aqui conversar com vocês. Não tenho nenhuma autoridade moral para estar aqui palestrando e doutrinando nada. É só um estudo que eu venho compartilhar com vocês. A única diferença entre nós aqui é que eu estou aqui em cima. Mas é só isso. Todos nós temos o mesmo entendimento, tá ok? A ira. Por que eu decidi falar desse tema? Semana passada, a minha esposa comprou um produto pela internet e não chegava, e não chegava, e não chegava, e falavam isso, falavam aquilo. E aí eu peguei e falei, daqui que eu vou ligar lá. Eu peguei e liguei lá, e o cidadão não deixava eu falar, eu fui ficando irritado. Mas pensa no caboclo irritado. E ele não deixava eu falar, e eu fui ficando irritado, mas pensa... No final das contas, eu mandei ele para aquele lugar e desliguei o telefone. Depois, minha mulher falou, você está doido? Eu falei, eu acho que sim. O que eu fui fazer? Que tonto. Eu liguei lá até para pedir desculpa, infelizmente era um call center, eu não consegui falar com ele. Mas, não estou dizendo que... Eu xinguei o caboclo mesmo. Mandei para aquele lugar e tudo. E fiquei com raiva, com ira. Falei, mas caramba, bicho. Eu venho aqui no centro espírita e saio aí xingando geral. Como que é isso, né? O importante é essa questão. É o entender o que eu fiz de errado. E trazer aqui esse estudo. Foi a minha forma de entender para mim o que eu fiz de errado. E estou aqui só compartilhando com vocês. Não sei se vocês já xingaram alguém no telemarketing. Mas é difícil às vezes não xingar, confesso. Mas aquilo me deixou o dia inteiro, além de bravo, ruim. Talvez porque eu tenho um pouquinho... Não estou falando que... Quantas vezes isso já aconteceu, tá? Não estou falando que foi a primeira, não. Eu tenho 22 anos... E já aconteceu mais vezes isso. Por que riram? Não acredito. É de INSS, eu sentido. Já aconteceu várias vezes, e diversas vezes isso. Você é 22, né? Peguei, vocês estavam prestando atenção mesmo, né? Já aconteceu diversas vezes isso. Já fiz diversas vezes. Já fiz diversas vezes coisa até pior. Já taquei coisa no chão. Já dei porrada em parede. Tudo. Já fiz um monte de coisa. Só que eu estou aqui há, acho que uns 3 anos. Dona Miraíta que me recebeu no atendimento fraterno. Acho que foi no meu aniversário, em abril. E 3 anos eu estou aqui. E fui melhorando. Então, antes eu ficava pistola de uma hora para outra. Agora eu estou demorando 1 minuto para ficar pistola. Pelo menos 1 minuto. Você vê o tamanho da evolução? Continuo ficando bravo. Mas agora eu demoro um pouco mais. Mas esse entendimento de que se você conseguir captar o seu próprio... Eu estou aqui compartilhando com vocês um defeito. Né? Mas eu consegui captar em mim esse defeito. Eu consegui captar em mim essa questão. Por quê? Por que disso? Eu posso melhorar isso. Eu tenho consciência de que eu posso melhorar essa questão. E eu estou aqui conversando com vocês sobre vida consciente. Se eu não fizesse isso, além disso, eu estaria cometendo um desrespeito com vocês. Eu venho aqui conversar disso e não faço. Por isso que eu disse que aqui eu sou um mero estudante. Estou estudando isso e estou junto com vocês nessa caminhada evolutiva. Eu estou aqui há mais tempo, trabalho na casa, sou um intermediário desses atendimentos, ajudo naquilo que posso. Mas a questão não é estar na casa ou não. A questão é
a consciência daquilo que eu preciso melhorar. E eu fiquei o dia inteiro pistola, remoendo aquilo, remoendo tudo isso. Eu não fiquei feliz, não, fiquei realmente abalado com isso. Tanto é que, quando o Walter perguntou o tema, eu disse esse, sem pensar. Por quê? Porque aquilo me afetou e a gente fica remoendo isso. E quando você vai remoendo essas questões, quando você vai remoendo o ódio, quando você vai remoendo o rancor, a raiva, quando você vai remoendo sentimentos ruins, a vingança, ficar lembrando daquele momento que aquela pessoa te fez algo ruim, lá em 1974, para vocês que eu sou de 80, mas percebem? Você vai ficar remoendo aquilo a vida inteira e aquilo vai trazer para você o quê? A estrutura molecular anterior lá. Não vai te adiantar de nada. Por mais que você queira, não vai te ajudar. E às vezes a gente não tem essa consciência de que não vai ajudar em nada. Mas a gente continua ficando ali remoendo. Isso traz para nós o quê? Problema de saúde, problema com os seus parentes, com as pessoas próximas a você. Não vai adiantar de nada. Então, quando a gente tomar consciência de que a gente pode passar por esses momentos, como todos nós, como humanos, passamos, mas depois que a gente passar, a gente entender que a gente pode manter um pouquinho desse controle, tentar manter esse controle, sim, esse é um grande passo do que a gente vai fazer. É 1 minuto a mais. E talvez nesse 1 minuto a mais, você se demova da ideia de esbravejar, de chutar uma cadeira. Olha, eu falo outro exemplo também, eu estou vendo um amigo que está sem camisa aqui. Eu sou corintiano e o Corinthians me dá muitas alegrias, mas me dá muitas decepções. Ultimamente mais decepções. Pensa no homem brabo no Corinthians. Eu gritar, toca a bola, filho. Eu assisti o jogo do Corinthians, fazia mal para mim. Fazia mal. Eu parei. Assisto, mas assisto só os que eu acho que vou ganhar. Eu já não assisto mais para não correr o risco. Mas isso trazia para mim, claro, o Corinthians é forte, muito bom em termos mundial, mas a gente imagina isso tudo. Eu não assisti o jogo do Corinthians, é algo que para mim, estou aqui de novo compartilhando algo com vocês, que para mim eu sou maluco pelo Corinthians. Mas eu prefiro não assistir o jogo do Corinthians para não passar raiva e não ficar com raiva, do que me expor a isso. Me expor a isso. Evitar. Evitar ir naquele lugar onde você pode ser mal recebido. Evitar ir naquele lugar onde você pode ser influenciado por más energias. É o evitar. É entender que, às vezes, você não é tão forte para suportar aquilo e evitar de ir lá, então. É o pensar. É o tentar consertar as coisas. A gente está aqui nessa encarnação tentando trocar o pneu com um carro andando. E é normal. Vai ser difícil a gente parar o carro, porque a vida não para. Mas se a gente tomar consciência de que se a gente ficar andando no meio de espinho, o pneu vai furar. Então a gente tenta desviar o caminho para um caminho mais simples, onde não tem espinhos. Para que o risco do pneu furar seja menor. Vai furar? Vai. Mas bem menos do que num caminho cheio de pregos. Então, se você entender, se a gente entender isso eu estou aqui também dividindo com vocês, se a gente entender essa questão, a gente muda um pouco a rota. A gente desvia um pouco a rota para um caminho melhor. Para um caminho mais simples, evitando estradas perigosas. Evitando estradas que vão te levar literalmente para um abismo. Essa é a questão da vida consciente. Outras coisas ali a gente vai falar rapidamente aqui. Então a raiva vem do latim, rabia, né? Rabi. Aí, segundo o Evangelho,
Eu vou pular aqui, tem uma parte que é bastante interessante aqui que eu quero falar. Depois, o Evangelho é capítulo, se vocês quiserem ler depois, é capítulo 9, né? E a parte 9 e 10, a cólera. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Pois é bastante longo, não vou ficar lendo aqui para a gente não passar muito tempo, mas tem uma coisa bastante interessante, que é a questão do espírito. Quando a gente está falando de encarnação, a encarnação é a pedra fundamental do espiritismo. É a base do espiritismo. Então, a encarnação é a linha base do espiritismo, porque a cada encarnação você transforma uma experiência, você aprende algo, você vive algo em função de uma evolução. Mas você é obrigado a evoluir? Não. Você não é obrigado a evoluir porque Deus te deu o livre-arbítrio. E você pode, através desse livre-arbítrio, muitas vezes esse livre-arbítrio influenciado por raiva, ódio, rancor, você desviar do seu caminho, daquilo que você veio fazer, em vez de evoluir, você não evolui. Ou até involui, não sei se existe essa palavra. Existe? Eu não sei. Mas, não existe, né? Desculpa aí, então. Você não evolui. E aí você não evoluindo, você vai ficando para trás na marcha da humanidade, na marcha da evolução. E a gente está terminando um período de provas e expiações aqui nesse planeta para entrar num outro período que é um período de regeneração. E se a gente ficar para trás desta linha evolutória, muito provavelmente a gente não entre no bonde da regeneração. Fique um pouco para trás. Precisando novamente passar por várias coisas, doenças, fome, tudo que a gente já passou até hoje, até chegar nesse outro caminho, nesse outro período da evolução. Então, se a gente conseguir entender isso tudo, a gente sabe que a encarnação mais importante é essa. As que já foram, você não tem mais o que fazer. Mas nessa sim, se você não fizer, você já pode começar a fazer. Se você está entendendo isso, está buscando esse entendimento, buscando esse melhoramento moral, buscando essa reforma íntima, é com ela, através dela, você vai conseguir caminhar junto com essa evolução. Muito mais dolorosas são as consequências da raiva do que suas causas. Já pensou você num momento de raiva, cometer um ato que você possa se arrepender para o resto da vida? Muitas das coisas, muitas das tragédias nasceram aí. Você vai ter outra chance? Pela bondade infinita de Deus, talvez tenha. Mas, o que você vai pensar depois disso? Como você vai agir depois disso? A raiva e o ódio, a cólera, ela influencia também nos seus. Você está em casa lá e tem esse acesso, como eu tive esse acesso de raiva lá. Pô, meu menino estava lá, pô. E aí? Minha mulher, afetou todo mundo que estava ao meu redor. Então, se você tiver raiva e fizer tudo isso, você vai contra o princípio, inclusive, da caridade. Você fere o princípio fundamental da humanidade, que é a caridade. Porque você expôs os outros aos seus ataques de raiva. E se você, através do seu ataque de raiva, os fizer de vítima, é muito pior. Então essa questão, esse entendimento, estou falando da raiva porque é o assunto do dia. Mas a raiva é um dos pontos, é um dos fatores. Existem diversos outros. Mas a gente acaba trilhando caminhos, a maioria de nós, pelo menos a gente trilha caminhos e tenta manter-se reto. Às vezes a gente desvia. Mas o caminho mais interessante para que a gente possa
conseguir trilhar em nós um caminho diferente é o entendimento de nós mesmos. É como nós lidamos conosco. Confessando para nós mesmos os nossos erros, entendendo em nós mesmos os nossos defeitos e buscando, com a ajuda de Deus e ajuda aqui da casa, ajuda de irmãos, ajuda de qualquer forma, buscar essa evolução. Espero que eu tenha conseguido ajudar aí. Esse foi o estudo que eu divido com vocês hoje. Tudo bem? Muito obrigado. Oi? Existe? Então tá bom. Opa, tô bem hoje. Eu não tô bem com o rádio hoje aqui. O rádio hoje me traiu aqui. Bom, obrigado por todos terem vindo. E agora a gente vai fazer um passe coletivo. É importante que vocês, quem se sentir à vontade, feche os olhos. Colocando agora as intenções daquilo que viemos buscar aqui hoje. Colocando nossos lares, nosso trabalho, a nossa família, os irmãos que não puderam estar aqui e que vocês tiverem na mente. Elevem o pensamento a Deus. E nesse momento, recebam essa energia que vem do alto da cabeça, que passa por todas as células do corpo, reequilibrando e fortalecendo os padrões energéticos, regulando o tamanho dos chakras, deixando-os nos tamanhos ideais, recebendo essa energia e levando essa energia e essa bênção a todos os nossos, aos nossos lares, ao nosso trabalho, às pessoas que a gente ama e às pessoas que a gente não ama. E que com a força de Deus e o amor dele, nossos bons irmãos que estão aos nossos lados possam transmitir a nós os seus sábios conselhos e que nós tenhamos os ouvidos atentos a saber escutá-los. Que assim seja. Tudo bem? Tá bom. Obrigado.